TDD, BDD e DDD, metodologias de desenvolvimento de software. TDD, ou Desenvolvimento Orientado a Testes, é uma prática de desenvolvimento de software que inverte a ordem tradicional de escrita do código. Em vez de escrever o código primeiro e depois os testes, primeiro o teste é escrito e depois o código. O ciclo TDD, Red, Green, Refactor. Red, vermelho. Primeiro, você escreve um teste automatizado que define uma pequena parte da funcionalidade que você deseja implementar. Inicialmente, esse teste falhará, pois o código da funcionalidade ainda não existe. Green, verde. Em seguida, você escreve apenas o código mínimo necessário para fazer o teste passar. O objetivo é fazer o teste ficar verde o mais rápido possível. Refactor, refatoração. Finalmente você refatora o código, tanto o código de produção quanto o código de teste, para melhorar sua estrutura, legibilidade e desempenho, sem alterar seu comportamento externo. Pontos-chave do TDD. Testes automatizados. O TDD depende de testes unitários automatizados, que podem ser executados repetidamente para garantir que o código funcione corretamente. Ciclos curtos. O ciclo Red Green Refactor é repetido várias vezes, com cada ciclo focado em uma pequena parte da funcionalidade. Foco na funcionalidade. O TDD ajuda a garantir que o código atenda aos requisitos do cliente, pois os testes definem o comportamento esperado da funcionalidade. Design emergente. O TDD incentiva um design de software mais simples e limpo, pois o código é escrito para passar nos testes, em vez de ser projetado antecipadamente. Benefícios do TDD. Maior qualidade do código. O TDD ajuda a reduzir o número de bugs e a melhorar a confiabilidade do software. Feedback rápido. O TDD fornece feedback imediato sobre se o código está funcionando corretamente. Melhor design. O TDD incentiva um design de software mais simples, flexível e fácil de manter. Maior confiança. O TDD aumenta a confiança dos desenvolvedores na qualidade de seu código. Agora, o BDD, ou Desenvolvimento Orientado a Comportamento, é uma metodologia de desenvolvimento de software que expande o TDD, Desenvolvimento Orientado a Testes, ao focar no comportamento do software sob a perspectiva do usuário e do negócio. Ele busca preencher a lacuna de comunicação entre desenvolvedores, testadores e stakeholders, utilizando a linguagem comum e compreensível para descrever o comportamento esperado do sistema. Principais características do BDD. Foco no comportamento. O BDD se concentra em descrever o comportamento do software em termos de cenário de uso, em vez de detalhes técnicos e implementação. Isso permite que todos os membros da equipe, incluindo não técnicos, compreendam e validem o comportamento esperado do sistema. Linguagem natural. O BDD utiliza uma linguagem natural e estruturada para desenvolver os cenários de uso. Geralmente segue o padrão dado quando, então. Given, when, then. Essa linguagem facilita a comunicação e a colaboração entre as diferentes partes interessadas. Principais características do BDD. Colaboração. O BDD incentiva a colaboração entre desenvolvedores, testadores, analistas de negócio e outros stakeholders. As especificações de comportamento são criadas em conjunto, garantindo que todos tenham um entendimento comum dos requisitos. Testes automatizados.
Os cenários de uso descritos em linguagem natural são transformados em testes automatizados, que verificam se o software se comporta conforme o esperado. Esses testes servem como documentação executável, garantindo que o software permaneça consistente com os requisitos ao longo do tempo. Estrutura: dado, quando, então. Given, when, then. Dado: given descreve o estado inicial do sistema ou as condições prévias para o cenário. Quando, when, descreve a ação ou evento que ocorre no sistema. Então, then, descreve o resultado esperado ou o comportamento do sistema após a ação. Ferramentas BDD. Cucumber, uma das ferramentas BDD mais populares, que permite escrever cenários de uso em linguagem natural e executá-los como testes automatizados. SpecFlow, uma ferramenta BDD para .NET, semelhante ao Cucumber. JBE Rave, uma ferramenta BDD para Java. Benefícios do BDD: melhor comunicação, facilita a comunicação e a colaboração entre as diferentes partes interessadas, requisitos mais claros, ajuda a garantir que os requisitos do software sejam claros, concisos e compreensíveis. Testes mais eficazes, gera testes automatizados que verificam o comportamento do software sob a perspectiva do usuário. Documentação executável. Os cenários de uso servem como documentação executável, garantindo que o software permaneça consistente com os requisitos. Redução de erros. Ajuda a reduzir erros e retrabalho, garantindo que o software atenda às necessidades do negócio. Agora, o DDD significa Domain Driven Design, design orientado a domínio. É uma abordagem que se concentra em modelar os softwares para corresponder a um domínio de negócios, enfatizando a colaboração entre desenvolvedores e especialistas do domínio para criar um entendimento compartilhado. Conceitos principais: domínio, a área do conhecimento ou atividade a qual o software se aplica. Modelo de domínio, um sistema de abstrações que descreve aspectos selecionados de um domínio e pode ser usado para resolver problemas relacionados a ele. Linguagem ubíqua, uma linguagem compartilhada usada por todos os desenvolvedores especialistas em domínio para descrever o domínio. Contextos delimitados, áreas específicas dentro de um domínio, onde um modelo ou linguagem específico é usado de forma consistente. Contextos delimitados, áreas específicas dentro de um domínio, onde um modelo ou linguagem específico é usado de forma consistente. Objetivos-chave: colocar o foco principal no projeto, no domínio central e na lógica de domínio. Basear designs complexos em um modelo de domínio. Promover uma colaboração criativa entre especialistas técnicos e de domínio. Agora um resumo dessas três metodologias. Vamos lá. No foco principal, o TDD, testes unitários e código funcional. O BDD, comportamento do software sob a perspectiva do usuário. E o DDD, modelagem do domínio de negócios. Agora, em relação ao objetivo, garantir a qualidade do código através de testes automatizados. Esse é o TDD. Agora, o BDD, garantir que o software atenda às necessidades do usuário e do negócio. E o DDD, criar um software que reflita o domínio de negócios de forma precisa. Agora, em relação à linguagem, TDD, linguagem de programação, testes unitários. BDD, linguagem natural, cenários de uso. E o DDD, linguagem ubíqua,
compartilhada entre desenvolvedores e especialistas em domínio. Agora o público-alvo. Para o TDD, são os desenvolvedores. Para o BDD, desenvolvedores, testadores, analistas de negócio, stakeholders. E o DDD, desenvolvedores especialistas em domínio. Agora, o nível de teste. Para o TDD, principalmente testes unitários. Para o BDD, teste de aceitação, testes de integração. E para o DDD, focado em modelagem e design. Pode incluir testes em vários níveis. Agora, abordagem. Para o TDD, escrever testes antes do código, ciclos curtos, Red-Green Refactor. E para o BDD, descrever cenários de uso em linguagem natural, transformá-los em testes automatizados. E o DDD, modelar o domínio, criar uma linguagem ubíqua, definir contextos delimitados. Agora, as ferramentas comuns. No TDD, é o JUnit, NUnit e PyTest. No BDD, Cucumber, SpecFlow, JB, Raven. E o DDD? Nenhuma ferramenta específica, frameworks de modelagem de domínio. Agora, os benefícios. Do TDD, maior qualidade do código, feedback rápido, melhor design. Para o BDD, melhor comunicação, requisitos claros, testes eficazes, documentação executável. E para o DDD, software alinhado ao negócio, melhor comunicação, gerenciamento de complexidade. Agora a relação. Para o TDD, base para o BDD. E o BDD? Amplia o TDD focado no comportamento. E o DDD? Abordagem de design que pode ser usada com TDD e BDD. E é isso, pessoal.